E aí, aqui quem fala é o Burian. E hoje vamos estar reagindo a O Deus capaz de destruir o mundo em Lorde dos Mistérios. É, tá de boa falar em português, né? Lorde dos Mistérios. Lord of the Mysteries. É, tanto faz, eu acho. Não sei como vocês preferem. Do canal O Gen Geek. Então, bora pro vídeo. Eu ia falar bora pra música. Entanto, Força do no árbitro. mar, a trajetória da tempestade. Já começou a No começar, não? entanto, no mar, a trajetória da tempestade é realmente poderosa. São praticamente calamidades móveis. Clay Moretti, O Senhor dos Mistérios, capítulo 711. Fala galera, beleza? Hoje Beleza. o papo é sobre um dos caminhos mais brutos e intensos que existem. O caminho do tirano, do nosso querido e astuto Alger, do Clube de Tarô. Então, sem Alger é o perder nome mais dele? tempo, Eu acho que eu vamos nunca começar tinha visto o na nome dele. sequência 9, o marinheiro. Toda jornada começa de algum lugar, e a do caminho do tirano, o ponto de partida é o marinheiro. Mas não se engane pelo nome comum. Ser um marinheiro aqui vai muito além de saber dar um nó em uma corda. O cara vira praticamente um tritão em forma humana. A primeira Caramba. coisa que muda é a afinidade aquática. O marinheiro ganha um kit básico de sobrevivência no mar. Imagina só, você consegue ficar mergulhado por 10 minutos seguidos sem nenhum equipamento. E além disso, a agilidade debaixo da água é bizarra. Você nada como um peixe e consegue descer até 15 metros de profundidade sem sentir aquela pressão toda esmagando o seu corpo. Ah, E então se é um alguém bom, tentar te pô. Pra lutar segurar, no mar é bom, top. boa sorte para essa pessoa. Os marinheiros têm o que a gente chama de escamas fantasmas. São escamas ilusórias que ficam escondidas sob a pele e elas servem para as duas coisas. Te deixam escorregadio pra caramba, tentar te agarrar é tipo segurar um peixe ensaboado. E é claro, elas dão uma camada extra de resistência, ajudando a aguentar uns golpes que matariam um humano comum. E ela ajuda também contra mosquito. Outro ponto forte é o Boa equilíbrio. curiosidade. Sabe aquele navio balançando violentamente no meio de uma tempestade onde está todo mundo caindo e passando mal? Para o marinheiro, aquilo ali é como se fosse um chão de mármore firme e reto. Ele anda tranquilamente enquanto o caos acontece em volta. E para fechar o pacote, o físico do cara é absurdamente aprimorado. Ó, esse caminho A 9 força é dá tudo isso, excepcional. tá Se o soco de um certo? marinheiro comum já dói, o dessa sequência É aqui faz um bastante estrago de buff que o cara verdade. recebe. É um começo de respeito. Sequência Exatamente, 8, Ana. o Povo da Fúria. Subindo de nível, na sequência 9 você era um mestre das águas. Agora, na sequência 8, a coisa fica, digamos, mais explosiva. Estamos falando do Povo da Fúria. E olha, o nome não é à toa. O foco aqui sai um pouco da agilidade e entra pesado na brutalidade. É disso que nós A gostamos, principal né? característica desse nível é a habilidade da ira. Basicamente, quando esse pessoal fica enfurecido, eles ligam um modo Berserker. Eles conseguem desferir uma sequência de golpes que ultrapassa qualquer limite de um humano normal, e é um buff absurdo de força e velocidade ao mesmo tempo. Se o Povo da Fúria perder a paciência, é melhor você já estar bem longe. Mas o verdadeiro especial deles é o golpe furioso. Não é um soco comum, é um golpe carregado com toda a raiva acumulada. Funciona como um sistema de stacks, eles precisam ir acertando os golpes para carregar essa energia. E aqui vai um detalhe curioso: sabe o que ajuda eles a acumularem essa fúria mais rápido? Estar intoxicado. Pois Oxi, uma bebidinha ajuda o Povo da Fúria a entrar no clima e soltar esse golpe terrível com muito mais facilidade. os caras ficam bebendo. E para fechar, o físico do cara agora é outro patamar. Força, velocidade e principalmente resistência foram turbinadas. Enfrentar alguém da sequência 8 não é como lutar contra um lutador comum, é como tentar lutar contra uma tempestade. Você não para o vento, você só tenta sobreviver a ele. Olha esse caminho, mano. As duas primeiras sequências já aumenta muito o combate. Então é full pra combate, né, esse caminho. A sequência 7, o Sacerdote da Tempestade. Se nas sequências anteriores você era a força bruta da maré, na sequência 7 você se torna o próprio mestre dos mares. Estamos falando do Sacerdote da Tempestade, e olha, o upgrade aqui é absurdo, tanto na inteligência quanto no poder místico. A primeira grande mudança é na mente. O Sacerdote vira um gênio da navegação. Esquece Justo. bússola ou Google Maps, esses caras simplesmente entendem intuitivamente os campos magnéticos, as correntes, o vento e até as nuvens. Se um Sacerdote da Tempestade estiver no barco, ele nunca se perde. Ele tem um detalhe bizarro.
A precisão de cálculo deles é tão alta que eles conseguem fechar os olhos e acertar no alvo à distância só de calcular aonde ele está. É Meu praticamente Deus, um mano. aimbot natural. Olha que quebrado Agora isso. vamos falar de magia. Aqui começam a surgir os primeiros feitiços reais. Eles podem criar uma película de água no rosto do inimigo. Parece simples, pois Ué, não é. É seu pior Sufoca o inimigo? pesadelo. O que é isso? Porque ela sufoca a pessoa e é quase Exatamente. impossível de tirar, mesmo que você use as duas mãos. É, Mas não é tirar, só tipo, ataque. água, né? Eles têm Tipo, deve luzes azuis entrar. que, quando se cruzam, geram uma onda gigante. Eles têm uma luz que serve para limpar as superfícies, útil, né? E ele até consegue Útil. fazer umas curas leves, embora não sejam melhores do que os médicos do mundo. Ah, mas já Além disso ajuda, né? tudo, o cérebro recebe um overclock. A memória fica muito mais afiada e a capacidade de fazer cálculos complexos voa. Isso ajuda tanto na estratégia de batalha quanto na navegação, que a gente já tinha comentado. E para fechar, a afinidade aquática sobe de nível. Dizem que os sacerdotes são amados pelo oceano. Se eles estão no mar, eles ganham um bônus em todos os seus atributos. Se antes eram 10 minutos debaixo d'água, agora eles agem livremente lá embaixo por mais de meia hora. É quase um morador de Atlantis. Cara, se eu não tivesse medo de mar, tipo, alto mar assim, mano, dá uma sensação ruinzinha. Esse caminho eu gostaria de seguir, mano. Parece ser muito top. Sequência 6. Abençoado pelo vento. Se prepara, porque na sequência 6 o negócio decola, literalmente. Chegamos ao Assim, nível de literalmente. abençoado pelo vento, e o nome já entrega tudo. Antes, você mandava nos mares. Agora, você começa a mandar nos céus. Mas ó, o temperamento continua aquele vendaval de pavio curto e intensidade total. A grande novidade aqui é a manipulação do vento. O abençoado pelo vento pode liberar vendavais de dentro do... Uma dúvida, um exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente calma. Raramente eu fico nervoso. Ao seguir esse caminho, eu começaria a ficar nervoso ou eu perderia a capacidade de usar esses poderes por não conseguir ficar nervoso, tá ligado? Eu teria que ficar nervoso pra conseguir usar bem, mas eu não fico. O caminho faria eu ficar nervoso mais fácil? próprio Eu corpo. acho que deu pra entender a Ele pergunta, né? consegue criar ondas de pressão e até se cercar de pequenos furacões para se proteger. E sim, agora você voa. É um voo de curto alcance, mas resolve muita coisa. E se por acaso alguma regra ou lei proibir o voo na área, não tem problema. Você usa as correntes de ar para planar com maior elegância. Se você quiser correr Farmando rápido, aura, né, é mano? só gerar vento sob os pés. A sua velocidade de corrida mais do que dobra. É o verdadeiro modo turbo ativado. E no combate eles ficam extremamente perigosos. Eles criam as lâminas de vento, que são cortes invisíveis e afiadíssimos que pegam o alvo à distância. O inimigo nem vê o que cortou. Se o combate for de perto, eles envolvem a mão com ventos espirais, o que aumenta absurdamente o poder de perfuração. Basicamente, a mão do cara vira uma britadeira. Mas nem tudo é só porrada. O vento também traz informações. O abençoado pelo vento consegue espionar conversas distantes usando as correntes de ar. Sabe aquela fofoca escondida? Cara, Pois o vento leva até ele. o cara traz Almofadas as de falas ar dos para outros. amortecer quedas ou impactos, visão noturna para não se perder no escuro. Faz sentido isso, porque embaixo, dependendo a profundidade que você tá na água, é escuro, né? Então tem que enxergar no E escuro a mesmo. capacidade de ficar pairando no ar só observando o caos lá embaixo. E a água, bom, a afinidade só cresce. Agora, o abençoado pelo vento consegue mergulhar a 100 metros de profundidade. É muita coisa. É, então, por isso que tem que Além enxergar no deles terem escuro. uma flutuabilidade perfeita, eles boiam sem o menor esforço. Na sequência 5, a gente tem o cantor do oceano. Chegamos na sequência 5, e aqui o nome pode até soar poético, mas o cantor do oceano é um dos adversários mais aterrorizantes que você pode encontrar. Nesse nível, o cara é tão absurdo no mar que ele consegue até escapar de um semideus. É outro patamar de poder. A primeira grande novidade é a manipulação de raios, e o golpe mais Não é icônico... mal ficar pausando. Vou pausar menos agora, mas em alto mar eles são extremamente roubados. Mas quão fraco eles são em terra firme? Eles conseguem dar conta tipo, de uma sequência atrás ou da mesma sequência, ou eles ficam muito inútil em terra firme? É a flecha relâmpago. Imagina a cena. O cantor puxa um arco e nesse momento o céu escurece na hora. O
cabelo dele começa a flutuar e soltar umas faíscas de eletricidade. Ele condensa um raio branco prateado na flecha e dispara. O negócio vai tão rápido que é considerado inevitável. Tem um detalhe: se o raio não te atingir em cheio, ele se espalha pelo chão como se fossem várias serpentes elétricas. Não tem como correr. Eu consegui imaginar isso. Eles têm uma habilidade que chama Voz do Trovão. Eles podem usar a eletricidade para se comunicar. O cantor transforma a própria voz num raio prateado e manda para um aliado. Esse raio atravessa a parede, atravessa tudo, entrega a mensagem e volta pro cantor. Mas o nome da sequência vem do canto. E não adianta tapar os ouvidos. Como o som ataca o seu corpo espiritual, até um surdo seria afetado. É uma troca no nível de alma. Dependendo da música, o efeito muda. Tem a melodia que drena sua força e sua resistência mental. Tem o canto, que te deixa atordoado ou completamente irracional de raiva. E tem o canto, que dá um buff de força explosiva para o próprio cantor. E na água, agora ele é praticamente um cidadão do oceano. Ele consegue extrair oxigênio da água, ele respira livremente. É imune à pressão das profundezas, ele pode descer o quanto ele quiser, e ele até conversa com animais marinhos. É o Aquaman na Isso versão... que eu ia falar, o cara virou Aquaman, mano. Ele pode morar no mar. Água, agora ele cria esferas gigantes e até chuva corrosiva. Para se defender, ele levanta cortinas de água que param quase tudo. E para fechar, o voo agora dura muito mais tempo. E se o inimigo tentar fugir, o cantor usa sua ligação do vento, criando correntes espirais que prendem o alvo no lugar. Cara, sequência 4. Se eu fosse ele, eu teria uma mansão embaixo d'água pra morar lá. Galera, segura o queixo, porque agora o negócio ficou sério. Chegamos à sequência 4, o Interceptador Cataclísmico. Esquece tudo que você ouviu até agora. A partir de agora, o Beyonder ganha divindade parcial. Ele não é mais só um lutador, ele é um apocalipse ambulante. O nome Cataclísmico não é marketing, é um aviso. A primeira habilidade que ele ganha é o Mestre dos Desastres. O Interceptador pode invocar desastres naturais como quem respira. Primeiro temos o Tornado. Ele cria um gigante de vento que varre tudo, limpa o chão e, detalhe técnico importante, ele corta conexões místicas baseadas na visão. Se o tornado passar, não sobra nem o rastro. Depois temos o Tsunami. Imagina uma parede de água de 10 metros de altura vindo na sua direção, misturada com raios prateados. É o fim para qualquer frota naval. E se você acha que está seguro em terra firme, você errou. Eles causam terremotos. Eles podem literalmente abrir a terra no meio e fazer a lava brotar das fendas. A segunda habilidade é desses caminhos que eu gosto, mano. Deus. É desses caminhos. Direto. As habilidades antigas foram pro nível ultra. O relâmpago em cadeia, agora o raio não atinge um só. Ele pula de alvo em alvo, fritando todo mundo com dano de purificação. Tem a Legião de Lâminas do Vento. Não é mais uma ou duas lâminas, são milhares, vindo de todas as direções e ao mesmo tempo. E depois a gente tem o Rugido. O grito desse cara tem tanta pressão sonora que consegue tombar um navio inteiro. E a terceira habilidade é considerada de mobilidade e defesa. Se ele precisar chegar rápido ou fugir, o voo agora é real e atinge 500 km por hora. É mais... O cara consegue viver embaixo do mar, consegue fazer catástrofe, consegue voar, o cara faz tudo em um só. É impressionante. Que um carro de Fórmula 1. E para se defender, ele cria paredes de água azul que barram até os feitiços mágicos complexos, como petrificação e a pele. Bom, a armadura de escamas agora é tão resistente que ele se torna um tanque de guerra humano. A quarta habilidade é o lado místico. O canto também evoluiu. Agora, ele pode cantar uma melodia da morte tão bizarra que faz até os artefatos selados de alto nível pararem de funcionar. É como se ele desse um rebote forçado na magia ao redor. Além disso... Isso é útil, hein? Porque os artefatos que eu vi é tudo quebrado. Muito útil, né, mano? O cara consegue fazer parar de funcionar. Do fundo do oceano. Escuridão abissal, pra ele, é como se fosse luz do dia. Mas o ponto de virada da sequência 4 é esse. É a forma de criatura mítica incompleta. Igual que é a agora criatura ele tem dele. divindade, ele pode liberar sua forma real. É um poder absurdo, mas que traz consequências pesadas se ele perder o controle. Não vai falar o último recurso de um verdadeiro qual é a forma mística dele? A sequência 4 é um divisor de águas. O Interceptador Cataclísmico não luta a batalha. Ele encerra a guerra sozinho. Não sei por quê,
Essa sequência, na forma mística dele, eu imagino tipo um Kraken grandão com saindo tentáculos, sei lá. Sequência 3, Rei do Mar. Se você achou que o nível 4 era o limite, segura essa. Na sequência 3, entramos no território do Rei do Mar. Esquece ser apenas um guerreiro. Aqui, você é o governante absoluto das águas. Se um Rei do Mar estiver no oceano dele, não tem pra ninguém. Ele subjuga qualquer outro semideus do mesmo nível. E é o dono do pedaço e ponto final. A primeira habilidade é a autoridade absoluta. A primeira coisa que ele ganha é a ira do mar. Basicamente, o oceano inteiro ganha vida para expulsar o inimigo. O mar começa a repelir, bloquear e atacar o alvo de todos os lados. Além disso, ele é o mestre do mar. Ele comanda qualquer criatura marinha e pode se transformar em qualquer uma delas. Quer ser um kraken? Um tubarão gigante? Você decide. Ele tem um poder muito estiloso. Ele consegue transformar a água em um espelho perfeito e calmo que reflete as cenas do passado daquela área. É tipo um sistema de câmeras de segurança histórico. A segunda habilidade... Mano, deve ser muito quebrado alguém, tipo, tentar enfrentar um cara desse no mar, né? Deve ser A impossível. habilidade dele são desastres em escala nuclear. Agora, os desastres naturais ficaram assustadores. Se antes 10 metros era muito, agora ele cria ondas de 40 a 50 metros. Isso é o tamanho de um prédio de 15 andares vindo na sua direção. A gotícula destrutiva. Essa aqui é de explodir a cabeça, cara. O Rei do Mar manipula as gotas de água no nível atômico. Sim, ele usa a lógica de E é igual a mc ao quadrado para reorganizar os átomos e causar explosões devastadoras. É praticamente uma mini bomba nuclear de água. A terceira habilidade, mas não menos importante, é a Floresta de Raios. A manipulação de eletricidade também mudou. Agora, ele cria tempestade de raios. Não é só um raio caindo, são centenas de serpentes elétricas que cobrem uma área de centenas de metros, formando uma verdadeira floresta de raios. Quem estiver lá dentro é vaporizado instantaneamente. Imagina isso na água ainda. O trovão dele é tão potente que atordoa a mente e o espírito do inimigo. Já a quarta habilidade é a velocidade supersônica. No ar, o Rei do Mar é um jato humano. Ele quebra a barreira do som, voando a velocidades supersônicas. Isso gera estrondos sônicos tão fortes que podem fazer um navio pirata inteiro voar pelos ares só com o deslocamento do vento. E a quinta e última habilidade é a divindade e oração. Como ele já é um ser de altíssimo nível, ele começa a agir como uma divindade real. Ele pode ouvir e responder orações. Se alguém chamar pelo Rei do Mar, dentro de um certo alcance, ele fica sabendo e pode intervir. É o nível máximo de conexão com seus seguidores. O Rei do Mar bem útil. É o ápice da dominação territorial. No oceano, ele é praticamente invencível. Eu imaginei do jeito que tá sendo as coisas. Agora, o nível de poder escalou para algo que a mente humana mal consegue processar. A gente está falando da sequência 2, a calamidade. Nesse estágio, o Beyonder se torna um anjo. Ele deixa de ser um indivíduo comum e passa a ser referido como eles. Aí você vai se perguntar por quê? Porque eles não usam o poder. Eles detêm a autoridade sobre o desastre. A primeira habilidade é a descida da calamidade. O nome não é um exagero. Um anjo da calamidade pode invocar tempestades de raios, tsunamis e nevasca com um pensamento. Mas não é uma chuvinha, não. Cada uma dessas calamidades tem poder suficiente para apagar um porto ou uma ilha inteira do mapa em questão de segundos. Eles também podem criar zonas de frio absoluto, congelando tudo ao redor instantaneamente. É o fim da linha para qualquer exército. A segunda habilidade é a Fonte de Ira. Lembra daquela fúria das sequências anteriores? Aqui ela evolui para a Fonte de Ira. Eles podem usar essa habilidade para dar um overclock no próprio poder, atingindo temporariamente o nível da sequência 1. Mas o preço é altíssimo. Você abandona qualquer pensamento racional, você vira a própria destruição pura. É um Berserker mesmo, né? Tipo, o Berserker geralmente não tem controle de si, ele perde o controle para ganhar muito poder. E o mais bizarro é que eles podem usar isso nos outros, forçando o inimigo a perder a razão e se autodestruir na própria raiva. A terceira habilidade
é o domínio eletromagnético. A manipulação de raios agora mexe com a física do planeta. A atração magnética. Eles controlam o campo magnético para puxar, girar ou esmagar alvos. Apagão de informações. Eles, e sempre que eu me referir a eles, é porque eu estou me referindo a um anjo, tá, galera? Eles podem causar uma interferência eletromagnética tão forte que isolam cidades inteiras, telégrafos, rádios, comunicações mágicas, tudo para de funcionar. A cidade vira um buraco negro de informação. A quarta habilidade é a velocidade e som. Se na sequência anterior ele era um jato, agora eles voam na velocidade de um míssil balístico. É uma mudança qualitativa que desafia a realidade. E o canto, esqueça a melodia. Agora o som é de terror. O grito de um anjo da calamidade instila um medo tão profundo que afeta seres vivos e até artefatos selados, num raio de centenas de quilômetros. O medo é tão grande que as pessoas perdem o livre-arbítrio e são forçadas a obedecer. O visual final da forma de criatura mítica. Se você encontrar um desses no campo de batalha, a visão será a última coisa que você terá. A forma de criatura mítica completa é aterrorizante. É uma criatura gigante parecida com um polvo com tentáculos colossais. É isso que eu imaginei. Cercada por relâmpagos branco-prateados. Sem a parte do relâmpago. Eu confesso que a parte do relâmpago nem passou pela minha cabeça, mas os tentáculos, assim, o povo eu pensei. E olhar para eles nesse estado é pedir para perder a sanidade na hora. A sequência 2 é o ápice do que significa ser um desastre natural com consciência. É o poder de destruir nações com um gesto. Sequência 1, o Deus do Trovão. Agora o papel. Para virar o Thor. Esqueça os semideuses ou os anjos comuns. Estamos no topo da pirâmide. A sequência 1 é o Deus do Trovão. Nesse nível, eles não só apenas controlam o clima, eles incorporam as leis fundamentais da destruição. É o poder máximo da punição e autoridade. A primeira habilidade deles é a encarnação da luz. A primeira coisa que você precisa entender é que um Deus do Trovão não precisa mais de um corpo físico comum. Eles podem se transformar na encarnação da luz. Isso significa atacar e voar em velocidades que chegam perto, muito perto da velocidade da luz. Tentar fugir é inútil. Antes de você pensar em correr, o golpe já chegou. A segunda habilidade é a punição celestial. A autoridade principal aqui é a punição celestial. É um raio colossal que desce do céu com 3 objetivos: desintegrar, purificar e destruir. O pesadelo de qualquer ser das trevas, da morte ou da corrupção. E sabe o que é mais apelão? Mesmo que o inimigo tente fugir, virando informação pura ou se escondendo em conceitos abstratos, o raio encontra uma brecha e atinge a fraqueza dele. Não tem esconderijo no multiverso que proteja alguém dessa punição. Punição divina, né, irmão? Não tem nada que a pessoa possa fazer. A terceira habilidade é o fim das civilizações. Se um deus do trovão decidir que uma cidade ou ilha não deve mais existir, eles usam a tempestade infernal. É um desastre que combina o vento e a calamidade. E o mais assustador, o efeito pode durar indefinidamente. Eles podem criar uma tempestade eterna que nunca para, isolando ou destruindo regiões inteiras para sempre. A quarta habilidade é o caos digital. Nem dá pra imaginar o cara fazendo cair raios infinitamente por eras e eras, tá ligado ali. Quando ele morrer, para de funcionar isso ou continua ainda? E o mar de raios. Em um mundo tecnológico ou mágico, eles são o pior vírus possível. Com a dança do trovão, eles usam um trovão invisível para destruir qualquer estrutura de informação ou sistema eletromagnético. É o off definitivo de qualquer sistema. E se precisar de controle de área, eles criam um oceano de relâmpagos, um mar de eletricidade que cobre ilhas inteiras, onde nada sobrevive e a física é distorcida pelo magnetismo. A quinta habilidade é o rugido e a ira divina. Para fechar, temos as versões definitivas das habilidades antigas. Sim. O rugido do Deus do Trovão, um ataque sônico que viaja na velocidade do raio. Ele não só quebra vidros, ele destrói o espírito e instila um medo divino no alvo. A fonte da ira.
se um deus do trovão ficar realmente furioso, o poder deles sobe tanto que chega no nível de uma verdadeira divindade. É o ápice da raiva, transformando um anjo em um deus absoluto por alguns momentos. Gente, a sequência 1 é basicamente o botão de reset do mundo, a autoridade pura sobre o trovão, o vento e a calamidade. Chegamos na sequência 0. Vamos ver o quão roubado o Chegamos tirano é. ao ápice, o fim da linha, o momento em que o Beyonder ascende ao trono de divindade absoluta. Estamos falando da sequência 0, o tirano. Nesse nível, não existe mais adversário, existe apenas o Senhor das Tempestades, o Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Agora tem Isso as sempre é um bom forças título. fundamentais que sustentam o próprio universo. A primeira habilidade dele é a autoridade sobre a matéria. A primeira prova desse poder divino é o controle sobre a matéria. O tirano entende que a matéria e a energia são as mesmas coisas. Eles podem converter um no outro instantaneamente. Imagina o tirano acelerando a matéria a velocidades próximas da luz para gerar ondas de impacto. O resultado? Ele é capaz de destruir planetas inteiros. Eles se movem a quase a velocidade da luz, mas mantendo toda a sua massa divina. É uma força física que desafia qualquer lógica. A habilidade 2 é o domínio do trovão e do tirano. Como o próprio nome diz, ele é o Rei dos Reis. A autoridade de tirano emana uma aura tão aterrorizante que todos os seres tem aura demais, incluindo anjos poderosos, tremem de medo e caem em submissão total. Um simples trovão gerado por ele deixa qualquer ser rígido, incapaz de agir. A intimidação é levada ao nível cósmico e, é claro, ele comanda a eletricidade e o magnetismo de forma tão absoluta que pode invocar relâmpagos que caem como se fossem chuvas torrenciais. A terceira habilidade é o Senhor de todas as águas. A autoridade do tirano sobre a água vai muito além dos oceanos físicos. Eles podem influenciar o mar do subconsciente coletivo, o rio do destino e até o mar do caos. No mundo físico, o tirano pode fazer os mares se levantarem e correrem em direção às nuvens, fluindo o oceano como um céu em uma cena apocalíptica. A quarta habilidade são os reinos divinos. Você tá de boa na cidade e do nada você começa a ver o mar inteiro fazer uma ponte pro céu assim e atravessando uma região, que loucura. E calamidades. O tirano possui 2 reinos divinos: o abismo da tempestade, focado no poder bruto do trovão, e o paraíso temível, onde a única lei é a obediência exclusiva à tempestade. Se ele decidir punir alguém, podem banir essa pessoa para uma tempestade sem fim, selando-a para uma eternidade. Se quiserem destruir a própria terra, um terremoto gerado por um tirano tem poder para fazer isso. O caminho do tirano começa com um marinheiro que nada bem e termina com uma divindade que controla as forças fundamentais da matéria e o destino das almas. É o caminho da força bruta, da autoridade inquestionável e da fúria divina. É isso aí, galera, chegamos no fim de mais um vídeo. Se você gostou do caminho do tirano, do marinheiro, deixa o seu like, compartilha com seus amigos que também gostam de Lord of the Mystery e comenta para eu saber que vocês gostaram e comenta também qual é o próximo caminho que vocês querem ver aqui. Fechou, meu rei. Eu sou o Odin e vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Esse vídeo ficou bom. Cara, eu gosto muito de caminho igual esse, que é Flu de Batalha, mano. É um dos meus preferidos. Então, esse daqui parece ser muito roubado. Mano, nas sequências baixas já parece extremamente forte, tá ligado? Imagine nas altas como é. Eu queria ver uma luta no mar disso daí. E depois respondem aí as perguntas que eu fiz. Eu ia refazer todas aqui, mas eu não lembro. Eu sei que eu fiz o do... como era a forma mística deles, só que o cara já respondeu. Eu também perguntei como ele é em terra, se ele é tipo muito inútil, só tem o físico aprimorado ou dá pra lutar bem. Nas sequências mais baixas, né, já que nas mais altas tem terremoto, tem raio, tem muitas coisas ainda. Então, tipo, lógico que ele consegue sobreviver até, ainda mais com a super velocidade dele, né, mas oh, calma aí, fui falar muito até me embolei aqui. Mas nas sequências mais baixas,
é mais coisa simples de água. Então ele deve ser bem inútil, né? Esse vídeo ficou top, gostei. Então, se vocês gostaram também, se inscreve aí, dá like, compartilha. E até a próxima. Falou!